De volta já aqui com Bem Assim, o nosso papo agora é com você, mulher, tá? A menstruação ela é um processo natural na vida, né, de qualquer mulher e muitas vezes ela é sim indolor, mas em alguns casos, gente, as cólicas menstruais elas se fazem presentes de uma forma mais intensa. E aí, o que fazer, né? Como tratá-las? Será que elas podem indicar que algo mais grave talvez esteja acontecendo com o nosso corpo? Quem vai responder essas perguntas agora aqui no estúdio com a gente é a ginecologista Lorena Lopes. Muito bom dia, seja muito bem-vinda, doutora Lorena. Bom dia, Mara, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui com a gente. Falar sobre a saúde da mulher, para mim, sempre um prazer. Ai, que coisa boa. Vamos lá, então, começar explicando. Vamos. O que são essas cólicas, pelo amor de Deus? Na verdade, as cólicas é um processo fisiológico, na maioria das vezes, que é o útero entendendo que aquela menstruação vai evoluir. Sim. Não teve o bebê, não teve a fecundação, então a gente começa a liberar algumas substâncias que levam a essa irritação do útero, que são as prostaglandinas. Então, essa irritação funciona como se fosse um processo de contração e ela tem justamente a dor que é referida na medicina como dismenorreia, que é uma menstruação dolorosa. Agora, o mais importante é a gente saber até onde isso é normal, fisiológico. Certo. Então, a gente precisa passar por uma avaliação para justamente afastar que exista alguma doença de base que esteja causando esse desconforto. O normal existe, mas é necessário sempre ter um acompanhamento para a gente afastar as possíveis complicações que levam a essa manifestação dolorosa. Porque sentir dor nunca vai ser normal. Era isso que eu queria saber, né? Se existe essa dor que seja normal ou se não tem aquela dor que ela vai indicar que algo não está muito bem ali, né? Como a senhora bem colocou. E quais então que seriam essas doenças que podem estar sendo escondidas por essa dor? O mais importante é a mulher conhecer o seu corpo. Quando a gente conhece o nosso corpo, a gente vai entender quais são os padrões que começaram a mudar. Sim. Então, eu sempre tive uma cólica quando eu era mais nova, que eu tomava aquele meu remedinho, fazia minha compressinha, resolvia. Mas aí essa dor começou a se tornar mais intensa, mais frequente. Eu comecei a não sair para fazer minhas atividades diárias, elas se tornaram incapacitantes. Aí já me chama um alerta que eu preciso investigar o que está ocasionando. É o tipo da situação que, quando impacta na nossa qualidade de vida, a gente precisa sempre investigar o que tem por trás. Certo. E aí pode ter doença? Quais que seriam, né, essas possíveis doenças? Pode sim. Na verdade, quando a gente tem patologia de base associada, a gente pensa principalmente em algumas doenças associadas, que pode ser uma endometriose, uma adenomiose, um pólipo, um mioma. Então, é uma gama muito grande de possibilidades e a gente precisa investigar. E aí, necessário passar pela sua ginecologista para saber o que está acontecendo. Certo. Tem duração normal da menstruação? A menstruação, por exemplo, durou 3 dias é massa, durou mais de 3 dias não é tão legal. Explica. A gente sabe que cada mulher possui um ciclo menstrual diferente. Tem mulheres que têm um ciclo que é a duração total em torno de 24 a 35 dias, sendo a normalidade ali nos seus 28. Mas nem todo mundo é um reloginho. Sim. Então, a gente pode variar para mais, variar para menos. E a duração dessa menstruação, normalmente, mulheres acabam em torno de 3 a 7 dias. E é a mesma coisa, tem mulheres que sangram um pouco mais, tem mulheres que sangram um pouco menos. O que não é normal é aquela paciente que já vem para você relatando que o padrão dela mudou. Eu sangrava 2, 3 dias e agora comecei a sangrar 7 dias em grande quantidade que sai coágulos. Sim. Então, a gente precisa investigar o que está acontecendo. Nós temos uma tendência a ter uma normalidade, um ciclo realmente que é contínuo. Ele acontece, ele se repete mês a mês. Quando a gente foge desse padrão, é sempre importante você chegar junto da sua ginecologista e saber o que está acontecendo. No caso das cólicas, tem como aliviar essas dores? Tem sim. A gente tem principalmente essas cólicas que são de base mais fisiológica nas adolescentes. Sim. Quando elas começam a menstruar, essa substância prostaglandina, o útero delas é um pouquinho menor ainda, não desenvolveu, que era aquela teoria, né? Quando casar passa. Sim. Porque quando a gente casa, teoricamente o nosso útero já está de um tamanho maior, a quantidade de prostaglandina já não irrita tanto a fibra uterina. Então, a gente pode usar, por exemplo, os anti-inflamatórios, que justamente fazem essa diminuição de prostaglandina.
os próprios antiespasmódicos, analgésicos e as terapias alternativas, que a gente vai de acupuntura, compressa quente, a mudança do estilo de vida. Então, não adianta você mudar pontualmente quando está com dor. O nosso hábito diário, a nossa construção do dia a dia é que vai repercutir nos nossos ciclos menstruais. Então, se eu tenho uma tendência a ter uma cólica mais forte, a minha alimentação deve ser um pouco mais regrada. Então, a alimentação, ela também consegue influenciar na cólica, né? Sim, alimentos ricos, por exemplo, em açúcares, tem um contexto mais forte para essa paciente ter um desconforto maior. E é logo aquele que a gente sente mais vontade de comer. Então a gente tenta dar uma substituída, puxa o chocolate 70%, dá uma equilibrada nessa dieta. Mas lembrar que não adianta ser uma mudança pontual, tem que ser uma mudança total do seu padrão de vida, né? Quando a gente muda pontualmente, a tendência é a gente esquecer durante o resto do mês. E quando chega naquela hora pontual, quer que tudo funcione. Aí vem todos os chás do mundo, vem todos os vegetais, mas a gente precisa de uma alimentação plena, né? A gente precisa de um equilíbrio. Certo. E doutora, você falou sobre quando essas dores, essas cólicas, elas começam a atrapalhar o dia a dia dessas pessoas. O que é mais indicado quando isso acontece? É buscar um médico, é investigar o que está acontecendo com aquele corpo? Na verdade, a mulher, ela precisa ter um acompanhamento ginecológico de rotina, seja ele, no mínimo, vamos dizer, 2 vezes ao ano. E fugiu da sua normalidade, precisa procurar para investigar o que está acontecendo. E aí a gente faz tanto durante a própria conversa com a paciente, como o exame físico, alguns exames para subsidiar, investigar o que foi que aconteceu de anormal para ter mudado esse padrão. Tá. Geralmente, quando a gente está menstruada, né, sempre tem aquela coisa, eu não vou não fazer exercício hoje, não estou me sentindo muito bem. Ou então estou com cólica, não vou não hoje. E aí, exercício físico ajuda ou atrapalha essa cólica? Ajuda. Ajuda. Na verdade, toda atividade física, ela vai liberar endorfinas, vai melhorar a circulação pélvica e isso vai dar um alívio, uma sensação de bem-estar, porque você está praticando uma atividade física por si só. O que a mulher precisa entender é que ela tem que entender os limites do seu corpo. Então, não vai ser um exercício tão pesado como ela faria numa fase pós-menstrual, que ela vai estar no gás total, né? O estrogênio lá em cima, então ela vai estar naquele ânimo, bela, plena, quer malhar o que não malhou o ano todo. Nesse período, ela precisa dar uma reduzida, desacelerar, fazer algo mais tênue, uma caminhada, uma atividade que libere as endorfinas, mas de uma forma mais ponderada, porque ela não pode exigir. Você pode perceber que durante a menstruação, o nosso corpo, ele meio que faz com que a gente desacelere. Ele diz, pisa no freio que eu estou precisando repousar, porque não veio o bebê e eu preciso descamar o meu endométrio. Então, é todo um contexto, nosso corpo aí está todo ligado. É mente, é útero, e a gente precisa ter essa sensação, né? De tipo, é o momento de eu desacelerar. Certo. E dar o seu tempo, não se exigir. As pessoas hoje se cobram muito, né? Muito mesmo. Eu tenho que ser atleta, eu tenho que treinar, Não, tudo na vida tem que ser em busca de saúde, não estética. Quando a gente busca saúde e bem-estar, a qualidade de vida vem no automático. Muito bem. Pode acontecer da cólica ela atrapalhar, por exemplo, não sei, ou ela ser algum sintoma que atrapalha a mulher que está querendo engravidar, por exemplo, ela pode indicar algum problema? Se a gente tiver alguma patologia de base, por exemplo, como a endometriose, pode sim ser uma das causas dessa infertilidade. E aí cabe justamente essa investigação para saber se realmente tem uma endometriose por trás, que esteja causando tanto essa cólica exacerbada, como também a infertilidade, que é uma das principais causas da infertilidade. E no caso dos medicamentos, é importante não se automedicar, procurar um médico? Com certeza. Porque você pode fazer alguma reação, você pode ter uma indicação maior para um tipo de medicamento mais sensível. Então, a importância do acompanhamento médico é justamente direcionar o seu tratamento para o que vai ser melhor para você. Sim. É o individualizar. O que Mara se adapta não vai ser o que Lorena se adapta. Então, a gente tem nossas particularidades. Cada mulher é o seu mundo, é o que eu costumo dizer para minhas pacientes. Cada uma tem o seu mundinho, tem o seu jeitinho e a gente tem que adaptar e considerar essas particularidades. Pois é, olha só, tá vendo? Quanta coisa aí que a gente já aprendeu agora aqui sobre cólica menstrual. O importante é saber que com tratamento, né, buscando a investigação, pode-se descobrir o que está causando essas cólicas mais intensas, né, doutora? Com certeza. O procurar, o investigar, o ter o seu acompanhamento correto, adequado, faz toda a diferença.
Pois é. Quem tiver, então, procurando ginecologista, por favor, doutora Lorena, vamos passar o seu Instagram, que eu achei, inclusive, ela pelo Instagram. Convidei aqui para o programa, fiquei muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Inclusive, lá tem muitos conteúdos legais, né, doutora? Isso, o Instagram, na verdade, foi uma plataforma que eu encontrei para compartilhar. Sim. Eu tenho esse tino da docência, né, que eu também sou professora, e eu achei um meio de dividir conhecimento, que hoje em dia eu acho que é tão importante. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se entende, menos problemas futuros nós vamos ter. Exato. Nós somos amanhã o que a gente planta hoje, né? Então, esse conhecimento, esse compartilhar informação, eu acho fundamental. Então, no Instagram eu tô lá com doutora Lorena Lopes. O meu nome tem 2 N's, né? Manhã deu essa temperada no nome. Deu um quê a mais, né? Um N a mais. É. E a gente está lá compartilhando diariamente. Um dia que eu sumo um pouco mais é por causa da correria do dia a dia, Sim. Mas conteúdo não falta. Muito bem, olha só, tá vendo? Então, tem cólica, é daquelas bem intensas, busca um médico da sua confiança, busca um ginecologista, vai investigar o que é que está ocasionando isso, porque sim, pode estar escondendo algum problema um pouco mais grave, tá? Mas se a sua cólica ela for daquelas normais, né, doutora, que as dores elas são mais ou menos, busca aí os cuidados paliativos, que eles com certeza também vão te ajudar. Doutora Lorena, muito, muito obrigada pela sua participação aqui, lindíssima, maravilhosa. Obrigada mesmo, tá certo? Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda. Tem muita coisa para acontecer aqui no programa. Eu volto já já.